Amém, amém. Eu queria aproveitar também, você que é pai de adolescente que está aqui, você que não é pai de adolescente, né, mas gostaria de ajudar também, a gente tem um desafio de levar 200 adolescentes para o acampamento em janeiro, no meio de janeiro, nas férias. A gente chama de Summer Camp, né? A inscrição, ela é meio salgada mesmo, tá tudo bem, a gente entende isso. Mas é um investimento que o saldo disso depois pro resto do ano é maravilhoso, né? A gente vê o quanto que os pais que investem nos seus filhos para irem, né, para estarem em comunhão, estar na presença de Deus, o quanto isso traz de fato um resultado, uma transformação na vida do seu filho e na vida de um adolescente. Então, compre uma coxinha e adote um adolescente, entendeu? É isso. Eu quero... Meu irmão, me ajuda um pastor, né? Então você desce ali na cantina, compra uns churros, leva para casa pra você comer de sobremesa, amém? Amém, glória a Deus, aleluia. O churros vale R$12, né? Ele começa com R$12. Se você quiser ser generoso na vida de um adolescente, você pode. Vale de 12 até o tanto que você sentir no seu coração. Amém, amém. Você entendeu, né? Pegou aí, né? Pegou. Amém. Abre aí a sua Bíblia. Em Filipenses 1. Deixa aberto aí. Filipenses 1, isso. A gente vai ler a partir do 12, já. Mas antes da gente ler a palavra, eu queria fazer uma pergunta para você. O que te deixa feliz? O que traz alegria para você? A Ju gosta de viajar. Correr, tem gente que gosta de correr. Comer também, comer te deixa alegre. Ir pra natação te deixa alegre, tá bom. O que mais? O que te deixa feliz, irmão? Roupas, comprar roupas. Quem gosta de comprar roupa aí? As meninas disparado, né? As mulheres. Pastora Hélia gosta também, né? Vir no coletivo dá certo também, né? Deixa você feliz também. Eu fico feliz de vir no coletivo. Vim no original, né? Vim no 4x4 também. Inclusive, segunda-feira... Essa segunda não, é na próxima, né? Dia 13. Tá certo. Esses dias eu fui pregar numa escola, aí o primeiro menino que falou assim, o que te deixa feliz? Dormir! Eu falei, isso, eu também. Né? Mas existem várias coisas que nos deixam alegres, nos deixam felizes, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Pode ser a família, né? Pode ser os amigos... Pode ser conquistar alguma coisa. A gente tem algum sonho, alguma coisa que a gente, né, talvez se planeja ali para ter um carro, uma casa, um apartamento, enfim, uma chácara, uma casa na praia, né? Tantas coisas nos deixam felizes. Comprar algo novo, né? Quem aí não gosta de comprar um celular novo, uma roupa nova, como disseram aqui, né? Mas, de fato, o mundo, ele vive em busca de um prazer. E muitas vezes é um prazer acima de tudo. É o que a gente vai chamar de hedonismo. Certo? Hedonismo é uma vida dedicada ao prazer e à satisfação pessoal. Então, entenda, nem sempre isso vai ser algo que vai ferir a moral, nem sempre vai ser pecado, nem sempre vai ser algo tão ruim assim. Isso vai depender do estado do coração da pessoa, do interior da pessoa, o quanto que ela busca aquilo ali acima de qualquer coisa. Então, o hedonismo pode ser a alegria no dinheiro, a alegria e a busca no prazer lá no trabalho, pode ser a busca no prazer por games, por jogos, por apostas, né? Quantas pessoas eu já vi falarem sobre isso? Pelo consumismo, né? Comprar roupa é legal, deixa a gente feliz, mas o consumismo, né? Isso é um problema, é o hedonismo. A busca, muitas vezes, por status acima de tudo. O reconhecimento, o prestígio, a posição, o cargo. Tudo isso pode se tornar a busca de um prazer acima de tudo. Então, como eu disse, existem coisas que são lícitas, mas que podem, de alguma forma, ultrapassar um limite, né? Mas também tem o pecado em si, né? Tem a busca pelo sexo, os vícios, né? O pecado que muitas vezes, vamos combinar aqui, eu e você, o pecado nos atrai. O pecado, ele é prazeroso. O pecado nos chama e ninguém peca por dever.
Entende? Tipo, eu não acordo de manhã com a obrigação de pecar. Não. Né? Nenhuma criança e um adolescente fala assim, hoje eu acordei e o meu pai mandou pecar, e se eu não pecar ele vai me bater. Né? Não tem isso. O pecado, ele é algo que nos atrai, ele é prazeroso. E não dá pra gente falar pra uma pessoa simplesmente parar de pecar. Você já tentou falar pra um adolescente apaixonado parar de trocar saliva com o amigo da sala dele? É difícil, ele vai olhar pra você e falar assim, pai, para, mano. Eu tô apaixonado. Eu tô amando. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. E aí, né, é aquela coisa, aquele desejo desenfreado. Eu vou usar muito exemplo de adolescente, que acho que é porque eu estou vivendo bastante essa fase da minha vida com adolescentes, né? Então, tenham paciência comigo. E qual é a única forma da gente matar o prazer do pecado? Qual é a única forma da gente falar para alguém e de alguma forma fazer com que alguém vença a vontade e o desejo de pecar? Alimentando o espírito, é isso aí. É você dando um prazer superior ao prazer que aquela pessoa sente ao pecar. Entende? Tá comigo aqui? Qual é a forma de alguém parar de pecar? É quando ela entende que existe um prazer ainda maior. E esse prazer é o prazer em Deus. A única forma de matar o prazer do pecado é quando a gente entende que o prazer em Deus, ele é um prazer superior. E o pecado é um prazer de baixa qualidade. A pessoa precisa ser transformada até o ponto de ter mais prazer em Deus do que qualquer outra coisa. Entende? Vocês estão comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu e você, como cristãos, a gente precisa fazer o que o John Piper chama de um hedonismo cristão. É um hedonismo cristão onde a gente está buscando em Deus, buscando a face de Deus. E enquanto a gente busca Ele, enquanto a gente conhece Ele, enquanto a gente gasta a nossa vida nisso, o Senhor vai nos enchendo de alegria, e uma alegria completa, uma alegria que não tem a ver com circunstâncias, não tem a ver com relacionamentos terrenos, não tem a ver com eu ter alguma coisa ou deixar de ter alguma coisa. A nossa alegria está baseada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Porque se a minha alegria está baseada em alguma coisa terrena, passageira e transitória, quando essa coisa faltar, a alegria também vai faltar. Entende? Por isso que a gente está cantando aqui, que a gente quer ser como Maria, que escolheu a boa parte. Por quê? Porque essa boa parte não lhe será tirada. Porque essa boa parte é eterna, não tem fim, não para. Então, Jesus é uma fonte de alegria inesgotável, que não para. Olha o que diz Salmos 16, no versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Olha isso, a alegria plena da tua presença e eterno prazer à tua direita. Que isso, gente? Você está entendendo isso? Isso é muito forte. É muito forte. E aí, o que me leva à pergunta de que, às vezes, não sei se você já parou para perguntar isso, você fala assim, cara, será que é certo eu desejar ser feliz, alegre? Será que é certo esse desejo que eu tenho? Porque todo mundo, na real, quer ser feliz, né? Todo mundo que busca alguma coisa, todo mundo que, sei lá, tem alguns desejos e tal, é alguém que está querendo ser feliz. Todos nós queremos ser. O Senhor colocou esse desejo em nós. Então, parece muitas vezes que Deus não quer que a gente tenha alegria. Quando eu era menor, o meu pai dizia alguns nãos para mim. Os meus pais diziam alguns nãos para mim. Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso, mas quem já ouviu do pai assim, enquanto você morar aqui nessa casa, debaixo desse teto, você vai fazer o que eu tô falando para você fazer. Se você não quiser mais me obedecer, então você aluga uma casa, vai trabalhar, arruma uma casa e vai viver sozinho. Quem já ouviu isso? Né? Então é isso. Agora, parece com essa fala, aí eu saía bravo, né? Saía triste, saía resmungando, falando mal do meu pai, pras portas, pras paredes, né? Meu pai tá aqui, eu te amo, pai, obrigado por isso. Porque
eu reconheci depois de grande, né? Porque depois de grande a gente vai conseguir entender algumas coisas, né? E eu descobri que, na verdade, meu pai ele não estava me privando de ser feliz. Ele estava me protegendo de algum mal que poderia ocorrer na minha vida. E é assim com Deus, é a mesma coisa. Quando a gente olha lá para o início, quando Deus fala para Adão, Adão, não come de um fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque se você comer desse fruto, certamente morrerás. Então Deus não estava privando Adão, o casal, da alegria e do prazer de comer aquele fruto. Não, não. Deus estava protegendo aquele casal da morte. Vocês estão entendendo? Então toda vez que Deus falar um não para você, entenda que Ele não está te privando de uma alegria. Deus, Ele está na verdade te protegendo, para que não te aconteça algo pior. E aí, a gente vai ver então que a Bíblia, ela não fala contra a alegria, ela não fala contra nós sermos felizes e alegres, muito pelo contrário, a Bíblia está recheada de livros, de versículos que falam sobre alegria. A Bíblia está recheada de histórias de homens e mulheres que gastavam a vida na presença de Deus e cheios de alegria. Você lembra do Salmos 27, onde Davi fala, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu vou buscar isso, eu vou gastar minha vida para isso. Todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na sua casa. Para fazer o quê, gente? Para contemplar a sua beleza. E para inquirir, para pesquisar, para perguntar sobre o Senhor no seu tempo. Davi queria conhecer a Deus, porque ele descobriu uma beleza e uma alegria ao acessar essa beleza de Deus. É gastar a vida aos pés de Jesus, olhando para Ele. E quando a gente olha para Ele, a gente é fascinado, a gente é completo, a gente descobre que tudo o que Ele é foi feito para satisfazer e fascinar o meu coração, o seu coração. Entende isso? É por isso que ele escreve também em Salmos 34. Ele fala assim, que aqueles que olham para o Senhor estão o quê? Radiantes de alegria. E o seu rosto não mostra decepção. Deixa eu te falar um negócio. Todas as vezes que você se sentir frustrado, se ao invés de você procurar alguém para desabafar ou tentar fazer justiça própria, você parar para contemplar a Jesus, vixe, o seu rosto não vai sofrer decepção. Não vai mostrar decepção, porque você vai encontrar na fonte certa a alegria e o prazer necessário, a condição necessária em Deus para preencher aquela lacuna na sua alma e no seu coração. Entende o que eu estou dizendo? Se todas as vezes que a gente estivesse irado com alguém, a gente pudesse contemplar o Senhor antes de ir lá brigar com aquela pessoa, a gente ia ver que Ele é manso e humilde. Se todas as vezes que a gente estivesse com vontade de pecar e aquele negócio estivesse muito forte, você não estivesse aguentando mais, você parasse para contemplar a Jesus e descobrisse que Ele é tão belo e existe tanta alegria e tanto prazer na presença dEle, que é muito maior do que o prazer daquele pecado momentâneo que você está a fim de fazer, você não iria cometer isso. Tá entendendo onde eu quero chegar? Amém? Vocês combinaram que vocês iam me ajudar, só que vocês estão muito em silêncio, me ajuda aí. Glória a Deus. É. C.S. Lewis, ele tem uma frase conhecida que ele fala que o nosso Senhor considera os nossos desejos não fortes demais, mas fracos demais. Eu vou explicar. Porque desejar ser feliz não é pecado, como a gente está dizendo aqui. Desejar ter alegria não é pecado. O problema é se contentar com muito pouco. O problema é nós nos contentarmos com um prazer de baixa qualidade, sendo que está disponível para nós uma alegria suprema, superior a qualquer outra coisa que você acha que te dê alegria. Em Jesus nós temos uma alegria superior. É por isso que Paulo olha para as coisas que ele dava valor antigamente e falava, aquilo que eu enxergava, que eu dava valor, eu considero como perda. Mais do que isso, eu considero
tudo como perda. Não é só aquilo que eu conquistei, que eu tenho valor. Tudo como perda, se comparado à suprema grandeza do conhecer Jesus. Existe uma suprema grandeza em Jesus. E quando a gente conhece isso, a gente olha para as outras coisas que a gente dava valor, olha para Jesus e fala, meu Deus, é incomparável, é uma suprema grandeza. Sabe o que significa a palavra suprema? Eu vou ler aqui que eu não lembro também. Espera aí. Suprema é o que está no ponto mais alto, acima de tudo, superior a todos, principal, ou que atingiu o grau máximo. Meu Deus, Paulo descobriu alguma coisa que eu acho que eu não descobri ainda. Paulo viu alguma coisa, ele teve a revelação da beleza de Jesus de uma forma que muitos de nós ainda não descobrimos. Você tá comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? A gente precisa parar de se satisfazer com prazeres de baixa qualidade. E aí a gente fica satisfeito com isso. O C.S. Lewis também, né, depois dessa frase, ele usa um exemplo, ele fala que nós somos como crianças brincando na lama. Olha aqui, que exemplo. Nós somos como crianças brincando aqui na lama, todo lambuzado, sujo, e aí chega um adulto e convida essa criança e fala assim, olha, eu queria te levar para você ir para a praia. E a gente passar um tempo lá. E aí essa criança fala assim, não, deixa aqui tá tão divertido, tá tão legal aqui, eu não quero sair daqui. Olha a diferença de uma lama para um mar de alegria em Deus. Para uma vida cheia de alegria, para uma vida cheia de prazeres superiores, que estão acima de qualquer tipo de pecado, de qualquer tipo de hedonismo mundano. Algo que vem, mas vai muito rápido. Irmãos, eu e você precisamos ter os nossos olhos abertos para a beleza de Cristo e nos apaixonar por isso. Nós precisamos viver em busca desse prazer, gastar a nossa vida para sermos satisfeitos no Senhor. Quando nós estamos mais satisfeitos no Senhor, nós estamos glorificando mais a Ele. E não é uma busca, eu não estou falando para a gente buscar o Senhor, buscar o prazer do Senhor, não é isso, né? Porque a gente vai estar buscando, é uma busca, como é que fala? Uma busca interesseira, né? Uma busca com interesse, não é isso. Mas é que quando nós buscamos conhecer o Senhor, nós somos cheios dessa alegria. Entende? De maneira prática, é quando eu e você abrimos a nossa Bíblia e deixamos esses versículos mostrarem Jesus para nós. É quando a gente abre a Bíblia e a gente começa a conhecer mais sobre quem Ele é. É procurar Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E saber que todos esses textos aqui, eles foram feitos para revelar Jesus e a glória de Deus. E encher o nosso interior de fascínio, de fascinação, de paixão. Isso vai te transformar. Isso vai te apaixonar. Isso vai te completar. Isso vai te dar direção. Meu Deus, é o básico bem feito. Sabe o básico bem feito? É você não ler a Bíblia só para você dar um check no plano da YouVersion, sabe? É você ler a Bíblia com desejo de conhecê-lo mais. E você não está preocupado se você vai ler a Bíblia toda. Você não vai ficar com vergonha daqueles pregadores que vêm aqui e falam assim, se você é crente e não leu a Bíblia toda, você tem que ter vergonha. Já viu esses caras? Fala assim, gente, eu estou em Filipenses 1. A gente ia ler no começo, eu esqueci, né? Mas eu vou ler já. Eu tô em Filipenses 1, eu não consigo sair. Faz, sei lá, esse mês inteiro. E aí eu abro Filipenses 1 de novo e parece que eu nunca li. Eu leio de novo e aquilo vai enchendo os meus olhos e eu falo, meu Deus, olha essa frase. Aí eu paro na frase. E aí eu vou pesquisar sobre essa frase. Aí eu vejo os comentários bíblicos. E aí eu tenho um tempo de oração sobre esse texto. E aí no outro dia, Deus, o que a gente vai ler hoje? Aí Filipenses de novo. Mas vamos lá. Mesmo versículo, aí é outra frase, é outra palavra que salta aos olhos. E a gente para nisso, a gente está desfrutando. A Bíblia, uma vez eu vi esse exemplo, né? Que a Bíblia, ela é grande assim, ela é comprida, né? Se a gente colocasse palavra por palavra aqui, ó, e escrevesse a Bíblia de comprida assim, ela seria grande, né? Mas ela é
muito mais profunda do que comprida. Entende? Ela é muito mais profunda quando você para em um versículo e você degusta isso, você rumina isso, você escuta ele e você fala ele em voz alta, e aí você repete ele, você copia ele à mão e você ora: Senhor, tem algo que o Senhor quer me revelar sobre isso? Senhor, tem algo que o Senhor quer falar comigo? E deixa o Senhor falar. Sabe? E aí você chama o japonês para tocar, pede e deixa isso, falar, deixa o Senhor vir, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa as suas emoções se envolverem nisso. Não é só o intelecto, não é só sobre isso. O Senhor te deu emoções porque Ele quer te apaixonar, até mesmo as suas emoções estarem envolvidas nisso. Amém? Tem um acesso assim, tem algo disponível do Senhor para nós, uma alegria disponível. É a gente voltar para o básico e deixar com que o plano de Deus, a gente lê sobre o plano de Deus e isso vai pegando o nosso coração. A gente lê sobre a obra de Jesus na cruz e isso vai nos fascinando novamente. Quanto tempo faz que você não lê os textos de Jesus na cruz, que falam sobre Jesus na cruz? Você fala assim: isso é muito básico, isso eu aprendi lá quando eu me converti e tal. Mas talvez a gente precisa voltar para o básico, para a gente se apaixonar mais uma vez, para a gente ter o nosso coração queimando pela palavra mais uma vez. Isso vai nos encher de alegria e de fascínio. Amém? E aí, Paulo, ele fala em Filipenses 4, versículo 4, alegrem-se no Senhor. Olha lá, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está dando praticamente um mandamento para nós. Ele está falando: meus irmãos, deixa eu te dar uma direção pastoral aqui. Se alegrem sempre em quem? No Senhor. Porque se ele está falando que é para se alegrar no Senhor, é porque dá para a gente se alegrar em outras coisas, não é não? E aí Paulo está falando: para de se alegrar com prazeres de baixa qualidade. Mas coloquem os seus olhos, coloque o seu coração, a sua expectativa, a base da sua alegria em uma pessoa, no Senhor. Se alegrem no Senhor. Fala para quem está do seu lado: se alegra no Senhor, meu irmão. Para de se alegrar em outras coisas. E uma coisa que eu quero falar com você também é como que é produzida essa alegria. Essa alegria não é produzida por mãos humanas, não é produzida por mim, não é produzida por você. Ela é produzida pelo Espírito, é um fruto do Espírito Santo. Não é algo que a gente acessa através de algo que a gente conquistou, de algo que a gente está afim ali e tal, mas é algo que é produzido e acessado através de um relacionamento com o Espírito Santo. E uma pergunta aqui, quem aqui já passou por um momento difícil da sua vida, por um momento complicado da sua vida, mas por você ter relacionamento com o Espírito Santo, mesmo que as circunstâncias estavam difíceis, você foi consolado pelo Espírito Santo, você sentiu alegria e um toque do Senhor naquele momento mais difícil talvez da sua vida. Alguém já experimentou isso? Isso é fruto de relacionamento com o Espírito Santo. Entende? Amém, irmãos? E aí, eu quero só fechar essa introdução aqui, lendo Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. Então olha lá o que fala Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz. Amém? O Espírito é quem produz esse fruto. E qual é o fruto do Espírito? É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O versículo 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. E o 25 diz: uma vez que nós vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito, onde, gente? Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, a gente vai seguir a direção do Espírito Santo quando a gente acordar de manhã e a gente abrir os olhos e falar: Senhor, obrigado por esse dia. Eu quero entender, Senhor, tem algo que o Senhor quer me falar agora? Tem algo que eu possa fazer? O que o Senhor quer que eu ore? O que o Senhor quer falar para mim hoje?
Tem alguém que o Senhor quer que eu ore? Alguém que o Senhor quer que eu fale no meu trabalho? Como eu devo tratar os meus filhos? Como eu devo tratar os meus pais? Como eu devo tratar o meu cônjuge? E você vai se lembrando do Senhor ao longo do seu dia. Talvez você possa, se você tem dificuldade de se lembrar, o seu trabalho é mais pegado, é mais puxado, você tem que fazer um monte de coisa ali, você se esquece ao longo do dia, coloca um despertador ali, mais silencioso. Na hora que ele tocar, na hora que ele vibrar, você vai se lembrar e você vai dizer alguma palavra de paixão, alguma palavra de amor ao Senhor, fazer alguma pergunta para Deus. Se algum versículo te tocou no seu tempo de devocional, coloca ele na telinha de bloqueio do seu celular, para que na hora que você abre aqui para ver o horário, você se lembre do que o Senhor falou com você e você pergunta para o Senhor: Senhor, tem algo que o Senhor quer me revelar mais sobre esse versículo? E deixa esse relacionamento se aprofundar. À medida que você for fazendo isso, o Senhor vai te dando direções claras em todas as áreas da sua vida. E você vai experimentar por meio disso alegria. E não só alegria, mas todas essas características a gente leu aqui. Amém? Então, deixe o Espírito Santo te liderar em todas as áreas da sua vida. É nas finanças, é nos negócios, é na vida familiar, na área familiar, relacionamentos, área acadêmica, todas as áreas, todas, não é uma. Não é só quando você está aqui, não tem a ver só quando você vai dar célula e você precisa orar, né? Me salva, Deus, me ajuda a dar um estudo hoje. Né? Quem nunca, né? Você está com aquela semana corrida e fala: Jesus, tem misericórdia, o que eu vou falar hoje? Né? Então, não é só isso, sabe? Tem muito mais, Senhor, tem muito mais relacionamento no Senhor. E aí, como a gente estava falando um pouco sobre Paulo, né? E aí eu falei para a gente abrir em Filipenses, agora chegou a hora da gente ler lá, Filipenses 1, versículo 12. Paulo está na cadeia, e aí ele escreve a carta de Filipenses, que é conhecida também como a carta da alegria, tá? Então vamos lá, vamos ler junto aqui. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Aquilo que me aconteceu é a prisão dele. E como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão. Por quê, gente? Por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e é por isso que eu me alegro. De fato, eu continuarei a alegrar-me, pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Como Paulo foi inspirado e estava cheio da presença do Espírito Santo. Gente, eu quero que você visualize isso, um cara que estava na cadeia, preso. Ele escreveu essa carta, ele poderia estar reclamando e falando assim: Senhor, eu tô lá pregando o seu evangelho, tô gastando minha vida para o Senhor. Eu larguei tudo, deixei tudo pelo Senhor, o Senhor me deixa aqui numa cadeia dessa, numa prisão dessa. Ele poderia ter dado várias desculpas para parar o ministério dele, mas não foi isso que ele fez. Ele estava na cadeia, e aquilo que parecia o fim dele se tornou o seu campo missionário. A cadeia, a prisão virou um púlpito de pregação. E aí ele fala que a guarda do palácio, a guarda do rei, do governador, estava indo lá. E à medida que esses caras estavam lá guardando aquela cela, ele ia pregando o evangelho para aqueles caras. Ah, gente, vamos lá. Imagina um guarda falando assim: cara, você já fez sua escala lá na prisão de Paulo? Porque eu quero ir lá, eu preciso ouvir o que ele tem para falar. Imagina que outras pessoas, não só os guardas, mas outras pessoas iam para a prisão de Paulo para ouvir ele pregar, gente.
Que isso? E a gente tá lá na nossa empresa reclamando do chefe, reclamando das pessoas às nossas voltas. Ah, é o fulano que é fofoqueiro, é o outro que é mentiroso, é o outro que é isso. Eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais minha família, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E talvez o Senhor tá te colocando nesse lugar desconfortável, mas com um propósito muito claro de você pregar Jesus e transformar as pessoas que você está reclamando delas. Entende? Cara, a gente vai precisar olhar com os olhos de Jesus todas as áreas da nossa vida. Eu não estou dizendo que você não deva talvez mudar de trabalho ou procurar lugares altos, cargos maiores e tal. Não estou dizendo isso, tá bom? A gente precisa mesmo. Mas a gente precisa entender que existe um propósito de Deus em te colocar onde você está. E que muitas vezes vai ser um lugar desconfortável, difícil. Eu quero contar uma experiência que eu tive. A gente foi viajar para o sertão uns dias atrás. E aí a gente, quando vai lá para o sertão, a gente tem uma cidade, fica umas 3 horas do aeroporto, essa cidade onde a gente vai. Então a gente fez essa viagem e era de madrugada o voo que a gente comprou, era 1h30, 2 horas da manhã. A gente chegou no aeroporto por volta da meia-noite com a Florença. O rapaz deixou a gente no aeroporto e foi embora. E aí eu fiquei com a Ju lá. E aí a gente chegou muito cedo, não estava na telinha lá. Quem está acostumado a viajar, fica uma telinha lá mostrando o voo, né? E aí a gente viu assim, não tinha o nosso voo. Fiquei tranquilo, tá? Falta 2 horas ainda, né? Não lançaram lá. Não tinha ninguém no guichê da companhia que a gente estava. Era azul, né? Aí, e tá. Aí passou meia hora, e aí a Florença já começou, né? Papai, não sei o que lá, aí começa a chorar, e aí começa não sei o que e tal, aí daqui a pouco ela, papai, quer tetê, mamãe, tetê, é o leitinho, né, o leite. Aí pega aí, amor, vamos fazer a mamadeira. Cadê a mamadeira? Esquecemos no carro do rapaz que nos deu carona. Fala, meu Deus, e agora? Agora só em São Paulo pra gente ver isso daí, vamos esperar o voo, mano, né? Uma hora ela dorme. E nada do voo aparecer no negócio. A gente deu, sei lá, umas 2 horas da manhã, que era a hora do embarque. E aí chegou um funcionário lá e falou assim, então, esse voo aí que você tá falando foi cancelado, é só amanhã. Aí eu falei, meu Deus, e agora, cara? A gente sem mamadeira, sem voo, né? A Florença tava com problema na barriga, tava ruim, tava chorando lá. E aí a gente, o que vai fazer, amor? A gente precisa dar um jeito, né? Vamos achar um hotel. Aí tava acontecendo um evento na cidade que os hotéis estavam tudo cheios. Aqueles hotéis que geralmente aparecem no Google ali. É luta, é guerra. Né? Aí começou, aí tudo errado. Tava tudo errado e a gente tentando ligar para os hotéis e tal. Aí uma hora eu achei um hotel. Beleza, vamos lá. A gente conseguiu passar a noite lá. E aí vamos pedir um Uber pra gente ir pro hotel. E aí a gente... meio, né, aquela coisa assim, eu falei pra você, por que você não viu, por que não sei o que lá, fica aquela discussão, né, você não fez o check-in antes e não sei o que, tal, e aí pegamos o Uber, na hora que a gente pegou o Uber, o cara começou a falar com a gente, e eu, né, com a Florença ali, a Ju também e tal, e o cara começou a conversar com a gente, e aí ele começou, do nada, a abrir o coração, e aí eu comecei a falar que a gente era missionário, comecei a falar que a gente era pastor da igreja, e aí o cara abriu o coração, falou que dias atrás ele tinha tentado tirar sua própria vida, e cara, a gente teve um momento tão especial, assim, Deus me deu uma palavra de conhecimento tão certeira, assim, pro rapaz, né, eu e a Ju oramos por ele, conversamos por ele, a gente chorou ali naquele carro, foi tão forte, ele ainda parou na farmácia pra gente comprar uma mamadeira, e aí a gente foi pro hotel. Gente, eu posso falar um negócio pra vocês? De todo o meu coração, a gente não lembrou mais que a gente estava com problema naquela noite. A gente foi tomado por uma alegria tão forte de Jesus, algo tão prazeroso, a gente virou passeio, sabe? Virou viagem missionária de novo, a gente falou, a gente está na missão, tá tudo certo, tá tudo bem. E foi tão maravilhoso aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Então, tem oportunidades, tem coisas, tem lugares que o Senhor vai colocar que são desconfortáveis pra gente. Mas tem um propósito, irmão. Tem algo que o Senhor está fazendo. Olha com os olhos de Jesus. Entenda o que o Senhor está fazendo, por que Deus te colocou naquele lugar. Tem tantos testemunhos, né, que a gente tem visto de adolescentes nas salas de aula. Tem adolescente que reclama da sala de aula, que reclama dos amigos e que reclama da escola, né? Mas agora a gente está vendo uma nova geração se levantar, que está usando a sala de aula, que é zoada, os amigos malucos, para pregar e brilhar a luz de Jesus lá.
Então, esses dias eu recebi um vídeo. Deixa eu só contar, né? A gente tem células nas escolas, a gente chama isso de collab. E aí, a ideia é que a gente dá um estudo semanal para eles, evangelístico, para que eles possam fazer um estudo bíblico com a galera da sala deles, né? Então, última contagem, último recenseamento que a gente fez dessa galera, a gente tinha uns 32 líderes e mais de 240 pessoas sendo ministradas, evangelizadas semanalmente. Isso é lindo demais, né? É quase uma igreja, poxa, né? Uma igreja de 240 pessoas. Eles estão ministrando, falando de Jesus, do amor de Jesus para a turma, para a sala deles, para os amigos deles. E aí, semana passada, a gente recebeu um vídeo de um menino que estava com aquela botinha ortopédica, tinha quebrado o pé, alguma coisa assim. E o menino jogou a botinha, estava lá pulando, e a sala inteira aplaudindo a Jesus, porque o líder do Collab e as meninas ali também que estavam ministrando, oraram para ele ser curado, e ele foi curado na hora. Isso é maravilhoso. Olha só que coisa linda. A Mel, esses dias atrás, na semana passada também, ela falou pra gente, vocês não sabem, eu tinha um amigo ateu. Eu tinha, né? Que já... Pega aí. Eu tinha um amigo ateu. E aí eu senti vontade de levar minha Bíblia para a escola. Aí eu peguei minha Bíblia, joguei na mesa lá. E aí, nas horas que eu tinha um tempinho, eu abria a Bíblia e começava a ler e tal. E aí minha amiga, que era cristã, também começava a ler ali junto comigo. E o meu amigo ficou com vontade de ler. Eu emprestei a Bíblia para ele na aula vaga. E ele leu a aula vaga inteira. Eu falei para ele onde... Ela falou, né? Eu falei para ele onde ele tinha que ler ali e tal. Ele leu. Eu perguntei para ele, e aí, você gostou? Ele falou, eu gostei muito. E aí, você creu nisso? Eu creio demais, eu quero ouvir mais sobre isso. E aí eles começaram ali a conversar. Ela falou que aquela semana inteira eles passaram conversando sobre a Bíblia. Aquele menino entregou a vida para Jesus. Olha que coisa mais linda, gente. O que Deus está fazendo. Então, aplaude o Senhor por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando você for trabalhar, leva aquela, sabe aquela de estudo? Aquela grandona assim, joga na mesa, né? Fala pro povo da Bíblia, fala da palavra de Deus, fala do amor de Jesus, fala sobre a alegria que você encontrou no Senhor. Amém? Não deixa com que o azedume do lugar te azede também. Não deixa com que as trevas tomem conta de você, mas que você leve a luz de Cristo para aqueles lugares. Entenda que isso é uma oportunidade para pregar o Evangelho. Porque tem uma alegria, gente, que ela só é experimentada na missão. Eu queria pedir pro pessoal do louvor já subir aqui, por favor. Existe uma alegria que a gente só consegue experimentar ao longo da missão, quando a gente se engaja na missão de Deus. Não é a sua missão pessoal só. Não estou falando sobre isso. Mas estou falando sobre a missão de Deus de salvar a humanidade. E que a humanidade olhar para Ele e glorificar o nome dEle. Entende? John Piper também vai falar que só existem missões porque Deus não é adorado em todos os lugares ainda do mundo. Então, o desejo de Deus é salvar todos e que todos reconheçam Ele, glorifiquem o nome dEle. E quando a gente glorifica Ele, a gente é mais satisfeito nele, a gente é mais alegre e contente com isso. E olha só o que Paulo fala em Filipenses 1, no versículo 28, ele fala, mas o que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. É por isso que ele se alegra. A alegria de Paulo era de saber que Cristo estava sendo pregado. Paulo era alguém que achou a alegria no Senhor. E quando você acha uma alegria, quando você entende que aquilo ali é a verdade, que aquilo é a verdade da sua vida, você não consegue deixar de falar isso para outras pessoas. Isso transborda da sua vida, transborda do seu coração. Por isso que Jesus fala que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Flui. Essa palavra fluir tem a ver com correr, com ecoar, com vir e correr sobre a vida de outras pessoas. A gente recebe e a gente dá. Quando eu me apaixonei pela Ju, eu queria que o mundo soubesse do meu amor. Eu era muito apaixonado. Eu sou muito apaixonado, desculpa, vou arrumar aqui minha fala, né? Eu sou muito apaixonado por ela, né? Mas eu queria que...
Precisa arrumar, senão, né? É isso aí. Mas, gente, na época era Facebook, né? E sabe aquela coisa que você tinha que colocar? Fulano tá num relacionamento sério. Lembra disso aí? Então eu queria, era o meu sonho, né? Falei, coloquei lá, o mundo soube. Aí depois no Instagram, postei foto. E aí, né? Aquela coisa, você quer mostrar o amor da sua vida. Você quer que todo mundo saiba que você tá amando. Você quer que todo mundo veja o que tá acontecendo na sua vida. Isso me leva a pensar o quanto é que eu quero que alguém saiba do meu amor por Jesus. Ou melhor, o quanto é que eu amo o Jesus. Qual é o tamanho do meu amor por Jesus? E que isso transborda, que as pessoas saibam disso. Quanto que eu quero que as pessoas saibam do meu amor por Jesus. Do amor que Deus é, inclusive. Entende? Quanto é que você ama Jesus? Quanto é o tamanho do seu amor por Jesus? De assim, prático, assim, de 0 a 10. Você não precisa responder para mim, mas de 0 a 10, qual é o tamanho do seu amor? E se você pudesse basear o tamanho do seu amor de acordo com o tanto que você mostra isso, que você exala isso, que isso sai de você, quanto que é o seu amor? Entende? A gente fala daquilo que a gente ama. Já viu alguém apaixonado por time de futebol? É chato até, né? Você fala assim, mano, o cara, ele se veste de Corinthians e ele grita Corinthians e ele posta Corinthians e tudo é Corinthians e ele fica bravo com alguém que não é corintiano também. Você fala, mano, para, velho! Né? Eu sou corintiano, eu gosto do Corinthians. Mas, ele exala, sai dele, é natural. Não é assim? Cara, isso precisa transbordar. Quando a gente está cheio, já viu um copo cheio que você coloca ele quase na boca do copo, você tem que andar devagarinho, porque senão vai cair a água. A gente tem que estar cheio de amor, cheio de paixão por Jesus, né? E isso vai exalar. Um outro princípio também sobre essa alegria de transmitir o evangelho e que Cristo seja pregado é a gente saber que é melhor dar do que receber. Paulo em Atos, ele fala assim, irmãos, eu quero lembrar vocês, ele estava falando sobre generosidade, sobre finanças também, mas o princípio é muito claro, é sobre dar, e é melhor dar, existe uma alegria maior em dar do que receber, porque aquele que dá é aquele que tem. Então você recebeu uma salvação, você tem essa salvação, e existe uma alegria maior ainda em dar do que receber. É um princípio, é um conceito do Senhor. O Senhor está nos ensinando algo nessa noite. Não existe nada mais precioso e satisfatório do que dar Jesus às pessoas. Amém? Tem prazer maior do que ver uma pessoa que não conhecia Jesus conhecendo através de nós. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de poder ministrar na vida de alguém que não conhecia Jesus. E essa pessoa fala assim, meu Deus, cara, eu creio nisso, onde que eu estava na cabeça? É isso que eu quero mesmo. E a pessoa começa a vir na célula, começa a vir na igreja, e aí de repente essa pessoa passa pelas águas do batismo, vai no encontro com Deus. Cara, isso é maravilhoso. Não tem algo mais gostoso do que ver alguém glorificando o nome do Senhor, que antes não fazia isso. Eu não sei aqui se você já teve a experiência em ir em alguma viagem missionária. Alguém já teve aqui? Já foi em uma viagem missionária? Tem a longo e a curto prazo, né? Quando é a curto prazo é pior ainda, né? Porque você fica lá 1 semana, 2 semanas com aquele povo. Cara, é difícil voltar. Você volta estragado. Você fala assim, meu Deus, eu não quero voltar para casa. Eu quero ficar aqui, eu quero viver isso. Por quê? Porque você está intenso ali falando de Jesus, dando Jesus para as pessoas, enchendo a vida das pessoas. Eu quando faço isso, parece que é de fábrica, sabe? Eu fui feito para isso, Deus me fabricou para esse negócio. Eu amo ir na casa de alguém, bater na casa de alguém assim, lá no sertão. O cara pega uma cadeirinha, senta assim, eu começo a tomar café com o cara. Opa, tudo bem, seu Zé? Como é que tá, seu Chico? Será que vai chover esse ano? Aí você começa, né, a falar, e aí, como é que tá os bichos? Como é que tá a plantação? E aí você conversa com o cara, e aí aquele papo vai vir, você vai conversando com ele, e você vai falando do amor de Jesus para aquela pessoa. Daqui a pouco o cara tá abrindo o coração para você, você ora por ele, ora pela família. Aí no dia seguinte tem culto na igreja, ele tá lá com a família inteira. Cara, isso é maravilhoso, isso é lindo, é tão satisfatório isso. A nossa vida é cheia de propósito, é cheia de sentido dessa forma.
E eu não estou falando que você tem que ir lá para o sertão, tá? Porque na verdade o Senhor quer te usar para você viver uma vida sobrenatural no natural. Uma vida sobrenatural, extraordinária, nos seus dias normais, nos seus dias comuns. É você ir no mercado e de repente você ouvir a caixa do mercado ali reclamando para outra amiga: nossa menina, que dor de cabeça hoje. Aí você fala assim: puxa, você tá com dor de cabeça? Deixa eu fazer uma oração por você. E você vai lá e ora pela pessoa e a pessoa é curada. E aí você pode falar do amor de Jesus para aquela pessoa ali mesmo. Entende? Ontem eu peguei um Uber de uma viagem que a gente estava vindo. O cara começou a conversar comigo e tal, e eu tinha que pegar a chave aqui na igreja, de casa. Eu passei: cara, a gente precisa passar ali na igreja, a gente pode passar rapidinho e tal? Não, pode passar, eu paro lá pra você. E aí, inclusive, deixa eu te fazer um convite. Pronto. Comecei a falar, falei: cara, vem aqui, você mora pertinho, você mora aqui no Cachoeirinha, vamos lá, vem aqui, o culto é tal hora, não sei o que e tal. A gente começa a pregar porque isso é natural, isso faz parte da minha vida. Eu não sei ser de outra forma, sabe? Eu não sei ser de outro jeito. A gente precisa fazer com que o viver seja Cristo. O viver é Cristo. O viver é Cristo. Não é Cristo sendo um acessório. Não é Cristo sendo uma parte. Não é uma vida fragmentada em pedacinhos. Eu sou cristão aqui na igreja, lá na firma, lá no trabalho eu sou empresário. E aí quando eu estou em casa eu sou isso. Não. É uma vida integral. É o viver a Cristo. Paulo falava assim: cara, eu já morri, eu fui crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É Jesus vivendo em nós, todos os tempos. É nós sermos liderados pelo Espírito Santo, todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos. E essa alegria vai transbordar, esse amor vai exalar de nós. É natural. É o que a gente é. É o que nós fomos feitos para fazer. Amém? Tinha mais coisas para falar. Mas eu quero falar que Jesus, ele conta comigo e com você, com pessoas simples. Com pessoas que talvez não precisa saber de tanta teologia, sabe? Não precisa ter curso, não precisa ter... Não, agora eu fui nomeado líder de célula, agora sim eu vou começar a pregar o evangelho. Não tem nada a ver com isso. O Senhor Jesus, ele enviou 70 discípulos uma vez para pregar o evangelho, espalhar o reino de Deus. E a Bíblia diz em João 10, 17: então regressaram os 70 discípulos, cheios de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem a nós pelo teu nome. Então, olha só, esses caras voltaram cheios de alegria, porque eles estavam impressionados com o poder espiritual que eles viram em ação. Eles sentiram o impacto da autoridade de Jesus sendo manifestado por meio deles. O Senhor quer usar eu e você, pessoas simples. E é interessante que quando a gente prova dessa manifestação do reino de Deus, a gente é cheio, nós somos cheios de alegria. Existe uma alegria que a gente prova, que a gente experimenta na missão. Amém? Amém. Amém. Eu quero contar um testemunho para vocês. Eu era músico antes, talvez, não sei se todo mundo sabe, eu tocava trompete. E desde os 10 anos eu toquei muito trompete, toquei muita quantidade, quero dizer, né? Eu estudava muito, eu me dediquei muitas horas da minha vida para tocar trompete. Eu lembro que eu tinha muitos sonhos musicais e eles aconteceram muito cedo. Quando eu tinha meus 18, 19, 20 anos, eu estava tocando com pessoas que, quando eu comecei a tocar com 13 anos, eu olhava para aqueles caras e falava: meu Deus, será que um dia eu vou conseguir tocar desse jeito? Será que um dia eu vou tocar com essas pessoas e tal? Então, esse começou a se tornar o objetivo da minha vida, sabe? Cara, eu vou tocar, eu vou ter reconhecimento, eu vou ter um nome grande, eu vou ser um ótimo músico, eu vou trabalhar com isso e eu vou ser reconhecido. Na minha cabeça, eu ia ir pro exterior e ser alguém super renomado. Na minha cabeça, né? Cabeça de adolescente, na época.
E aí eu gastei minha vida nisso. Gastei minha adolescência, minha juventude nisso. Eu paralelamente vinha para a igreja também, mas não era aquela coisa, não era como eu disse, né? Era um acessório. Eu vinha aqui de vez em quando, às vezes eu dava uma chorada, às vezes o Espírito Santo me pegava aqui, me dava uma corrigida, eu voltava para casa e virava trompetista, virava músico. E aí eu lembro que um dos maiores sonhos que eu tinha era gravar um CD com determinados músicos e lançar esse CD em um determinado lugar. E aí eu consegui gravar esse CD com esses caras que eu queria tocar e lancei esse CD num dia muito especial. Tava toda a galera que eu amava, os meus pais, acho que a Ju a gente já namorava, né? A gente já namorava, foi minha sogra, foi os meus amigos da igreja. Cara, foi um dia espetacular, incrível. Saí de lá com muita alegria. E aí eu cheguei em casa, coloquei a cabeça no travesseiro e falei, e agora? Já conquistei. Qual vai ser o próximo passo? E aquele vazio tomou meu coração de uma forma tão grande. Então, comecei a ter um processo com o Senhor, de perguntar para o Senhor, de ter relacionamento com Ele, de ouvir a voz dEle. O Senhor foi apontando, abrindo algumas portas, até que um dia, né, a gente casado de novo, a gente tinha um aninho de casado, o Senhor nos colocou no coração para ir para o sertão. E ir para o sertão ia me custar demais, ia custar toda a minha carreira, porque eu já tinha 26, 27 anos quando a gente decidiu ir para o sertão. E desde os 10 anos eu só sabia ser músico. E aí eu falei, caramba, Deus, eu vou largar tudo mesmo, vai dar certo isso daí. E aí a gente foi para lá, eu fui para uma cidade que não tinha recursos, não era uma cidade grande, uma cidade muito pequenininha, muito sem recursos, muito pacata. Aquela cidadezinha que tem uma pracinha no meio da cidade e o resto das ruas já é terra, já é um monte de coisa, assim, desse nível, assim. Não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, não tinha McDonald's, não tinha cinema. Esses dias uma pessoa foi pra lá e falou assim, dá pra gente pedir um Uber aqui? Eu falei, mano, peraí, não é assim aqui, né? Aí outro dia um menino falou assim, cara, lá tem shopping? Eu falei, não, mano, não tem. Era uma cidade pequenininha mesmo. E aí, todo aquele glamour, aquela coisa, eu tocava em orquestras, as pessoas me chamavam para tocar, talvez com alguns artistas, algumas coisas e tal, aquele negócio todo, né? Aquela pompa toda de músico, acabou. Não tinha mais, eu cheguei lá, eu era um missionário que veio para cá, veio morar aqui junto com a esposa. E aí eu comecei a dar aula para crianças do zero, que nunca tinha visto um instrumento na vida, nunca tinha escutado aquele tipo de música, aquele tipo de som. E foi muito difícil no começo. Foi muito trabalhoso. Eu voltava das aulas, parecia que eu tinha tomado uma surra. Porque a criança não conseguia tocar e eu tentava pegar nas mãos da criança ali, e a mão coisava assim. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí passou 1 mês, 2 meses, alguns meses se passaram. E aí a gente foi um dia lavar os instrumentos lá em casa e tal, porque tem todo aquele discipulado, né? Aproveitava para ministrar e falar com os meninos ali. E aí um dia o Serginho, o trombonista da banda, chegou para mim e falou assim, professor Maicon, eu quero te falar um negócio. Eu me decidi, eu vou me converter e no próximo batismo eu vou me batizar. Aí chegou o dia do batismo do Serginho. O Serginho se batizou. A mãe do Serginho estava lá, ela entregou a vida para Jesus e se batizou também. A tia do Serginho estava lá e também se batizou nesse dia. E a família inteira daquele menino foi salva naquele dia. E nesse dia o Senhor mostrou para mim o porquê que eu estava ali. Eu entendi, caiu a ficha assim do porquê que eu estava naquele lugar. E aí eu descobri que os sonhos pessoais, eles nos trazem um tipo de alegria assim. Quando a gente conquista algumas coisas, eles nos enchem sim de alegria. Mas é uma alegria tão passageira que não se compara com a alegria que eu estava vivendo naquele dia, que o Serginho estava entregando a vida para Jesus e passando pelas águas do batismo e toda aquela família foi salva. É incomparável a grandeza do conhecimento de Deus, é incomparável a alegria que o Senhor tem para nós. Não era o que eu estava a fim de fazer. Não tinha a ver com o sonho, não tinha a ver com o planejamento de vida que eu tinha. Eu estava em um lugar sem recurso, em um lugar muito distante, muito difícil. Mas eu estava tomado por uma alegria que eu não sei te explicar. É algo que vem de Deus, é gerado no Espírito.
É gerado pelo Espírito Santo à medida que a gente obedece, à medida que a gente dá passos e deixa com que o Espírito Santo lidere a nossa vida. A gente vai vendo o reino de Deus se manifestar e essa alegria vai enchendo o nosso coração. Entende? Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé agora. Qual é o tamanho da sua insatisfação e da sua fome? Será que você já está satisfeito com o que você tem de Deus? Satisfeito com as coisas que você já conquistou, com os seus sonhos, com a família, com a casa, o carro, sei lá, a sua conta bancária? Já tá bom? Se estiver bom já, queria te dizer que Deus quer aumentar a sua fome hoje. Você precisa ser tomado de uma santa insatisfação daquilo que você já viveu com Deus. Eu ainda não vi morto ressuscitar ainda. Eu ainda não vi braço crescer. Eu ainda... Meus vizinhos ainda não conheceram a Jesus, sabe? Ainda tem parente meu que não conhece o Senhor. Ainda tem uma rua em cima da minha casa que tem um pancadão. Ainda tem adolescentes que precisam ouvir de Jesus e ser discipulado. E à medida que a gente vai saindo desse lugar de conforto nosso e acessando esse lugar de obediência da liderança do Espírito Santo, tirando o conforto da gente, que às vezes a gente só quer ficar sentado na cadeira, né? E o Senhor está chamando muitos de nós para a gente poder se envolver com a missão dele. E à medida que você se envolve com essa missão, uma alegria vai enchendo o seu coração, uma alegria de ter propósito, de ter salvação, de ter direção do Senhor, de ter um propósito claro, um sentido claro na vida. Amém? Então, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor soprou assim, sussurrou no meu coração, no meu espírito, de que tem pessoas que estão olhando para o lugar errado. Estão desfocados, estão distraídos, colocaram os olhos em outras coisas e estão satisfeitos com coisas terrenas, passageiras, que podem tirar toda a sua base e pode te frustrar. Ou que vão permanecer, mas vai ser só isso. Você está se satisfazendo com prazeres de baixa qualidade. E o que o Senhor quer fazer nessa noite é realinhar os olhos da igreja do Senhor. A gente teve um workshop ontem aqui e a gente falou tanto sobre evangelismo, tanto sobre a missão de Deus. Isso é lindo, a gente tem que fazer mais isso mesmo, né? Mas não vai adiantar eu chegar aqui para vocês e dar 5 passos de como evangelizar e falar para você do quanto a gente precisa evangelizar pessoas e que isso e que aquilo, e ensinar sobre isso e tal. A gente tem um passo anterior, um passo antes, que é ser apaixonado por Jesus e deixar com que esse amor nos tome, com que a gente seja fascinado por Ele. E isso nos tomar por inteiro tão forte, que vai ser natural quando você falar de Jesus. E a gente deve sim fazer evangelismo, a gente deve sim marcar datas pra gente poder fazer uma viagem missionária. Mas só que mais do que isso, meu irmão, a gente não se torna missionário quando a gente vai pra uma viagem missionária. Não. A gente nasceu de novo, e a partir do momento que você nasceu de novo, que você creu em Jesus, você se torna alguém, parte da missão de Deus. E quando você se envolve com essa missão, você vê o reino de Deus se manifestar, e você é cheio de alegria quando isso acontece. Amém? Amém. Então eu quero orar por pessoas que talvez estejam com os olhos desfocados, que perderam o brilho da beleza de Jesus. Talvez você está aqui, está olhando e se baseando nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo. Paulo fala pra gente tirar os olhos das coisas que são transitórias e olhar para as coisas que estão acima, as coisas eternas no Senhor. Olha para cima, olha para o Senhor, alegre-se no Senhor, tenha a sua satisfação no Senhor, recalcula a rota,
da sua vida. A sua satisfação não pode estar no seu salário, meu irmão. A sua satisfação não pode estar no cargo que você ocupa. Amém? Queria que a gente cantasse uma música agora. E à medida que a gente cantasse, eu quero que o Senhor ministre no seu coração. Deixe com que o Espírito Santo fale com você. Quais são as coisas que você tem olhado? Quais são as coisas que você tem feito? Qual é o foco que você precisa